Se você vai fazer vestibular esse ano, você precisa conhecer essa série nova que a gente está fazendo aqui na PIC. O nome da série é Trabalho dos Sonhos. Nessa série eu entrevisto várias pessoas das mais diversas áreas e converso com elas sobre rotina de trabalho, sobre o que elas gostam, o que elas não gostam, que tipo de habilidade precisa e tudo mais que você precisa saber para fazer a melhor escolha no vestibular. Então, se esse é teu caso, vem comigo, continua nesse vídeo. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Trabalho dos Sonhos. E hoje eu estou aqui com a Carita. Carita, muito obrigado por participar disso, muito obrigado por trocar essa ideia aqui, mostrar um pouquinho de como é a realidade dessa profissão, como é a realidade da enfermagem. Muito obrigado mesmo. Oi, gente, tudo bem? Um beijo para todo mundo. E queria que você se apresentasse um pouquinho, cara. Eu queria saber um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou na enfermagem, como que passos que você passou para chegar onde você está. Então, me conta. Então, eu quando estava no terceirão, né, no final do ensino médio, eu não pensei muito no que eu faria. Eu gostava de estudar biologia e segui por essa linha. Fiz um vestibular só para biologia, não passei, e todos os outros de enfermagem que eu fiz, eu passei. Então, eu acho que era para ser isso mesmo. E não me arrependi da minha escolha. Foi uma escolha que deu certo, que casou com o meu propósito de vida. E eu estou há 11 anos já formada, trabalho na assistência, sou enfermeira oncológica, trabalho com oncologia, com adulto, criança, e é o que eu gosto de fazer. Ah, que massa, que massa. E como é que é a rotina de trabalho do enfermeiro? Como é que é? Tem esses plantões mesmo? Como é que funciona? O enfermeiro que está na assistência, que vai trabalhar no hospital, não tem como fugir disso, né? Então, vai fazer plantão de 12, 24 horas, dependendo de alguns lugares. Final de semana, se escolher trabalhar, tem plantão noturno, que isso aí são sempre 12 horas de plantão. Você entra às 7 da noite e sai às 7 da manhã, né? Ou trabalhar 6 horas o período que acontece. Tem lugares que fazem 12 por 36, você trabalha 12 horas um dia todo, e folga um dia inteiro e mais a metade do outro dia. Então, existe essa escala de trabalho também, né? É uma rotina puxada, porque a assistência, ela é um pouquinho, assim, pesada, que eu digo no sentido de te exigir bastante atenção, né? Você tem que estar atento ao paciente o tempo todo e tudo mais. E quando você é enfermeiro, você lidera uma equipe, né? Então, tem os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que dependem do teu trabalho também. Você responde por eles. Então, quando você é enfermeiro, você tem essa responsabilidade. Você responde por essas pessoas também, que estão prestando assistência ao paciente. Ah, legal. Então, mas eu já tinha visto cursos técnicos de enfermagem, então é mais ou menos essa a diferença, ou não? Isso. A minha avó diz que eu sou enfermeira padrão, né? Que é a enfermeira que é formada, né? Que fez 4, 5 anos de faculdade. E tem o técnico e o auxiliar de enfermagem. Hoje, de nível médio, né, a gente não tem mais o curso de auxiliar de enfermagem, só o técnico. Mas quem já fez o curso e continua trabalhando, então eles continuam trabalhando no hospital normalmente. Só que eles não podem assumir assistência direta ao paciente, né? Só cuidados básicos, eles não podem fazer medicação, não podem funcionar um paciente, uma veia, por exemplo, né? Quem é habilitado para fazer isso é o técnico e o enfermeiro. O enfermeiro sempre vai fazer o procedimento mais complexo, mais invasivo, né? Então, uma passagem de sonda para alimentação via sonda pelo nariz, quem vai passar é o enfermeiro, não é o técnico. Uma sonda vesical, né? Que para ajudar a pessoa a fazer xixi, quem vai passar é o enfermeiro, não é o técnico. Então, essas são as diferenças, né? A gente é o líder da equipe, responde por essas pessoas, e os cuidados mais complexos quem faz é o enfermeiro. Entendi, entendi. E dentro dessa função, dentro dessa gama de coisas que o enfermeiro faz, o que você considera como qualidade que o enfermeiro precisa ter? Que tipo de habilidade que ele tem que ter? Que tipo de ações que ele tem que tomar para ser um bom enfermeiro? Tem que ser proativo,
muito proativo, porque as coisas vão aparecendo e se você deixar para fazer depois, você não dá conta, né? E tem que ter empatia, né? Porque trabalhar com uma pessoa doente ou com uma pessoa, sei lá, um processo de nascimento, por exemplo, um enfermeiro obstetra, né, que não trabalha com doença propriamente dita, você tem que ter empatia, você tem que respeitar também o tempo do paciente e ajudar o cuidado e, né, ajudar ele da melhor maneira possível. Entendi. E é legal de ver isso, porque eu estou entrevistando várias pessoas, né? E a maioria delas, não importa a área que seja, mas pouquíssimas falam de alguma habilidade técnica, alguma coisa que aprende na faculdade. Geralmente essas habilidades realmente são habilidades humanas, né? Exatamente, porque habilidade técnica você aprende, você treina, você adquire com fazer todo dia, né? Passar uma sonda da melhor maneira possível é experiência, você vai passando, até que você fica craque naquilo. Agora, você ter habilidade para se adaptar ao paciente, né? As outras coisas que acontecem no meio disso tudo é que faz a diferença. Entendi. E me diga uma coisa, sei que pode parecer estranho e tudo, mas essa é uma profissão só de mulher? Que eu vejo bastante gente falando sobre isso, enfermagem, só enfermeira, Como é que é? É engraçado, né? A maioria ainda é mulher, mas isso tem mudado bastante, graças a Deus. Os meninos têm tomado coragem e assumido que gostam e estão indo fazer também. A gente vê mais técnicos de enfermagem homens, né? É o que a gente acaba vendo na prática, mas não é uma profissão só de mulheres, não. Existem muitos enfermeiros muito bons e são o orgulho da profissão. Que massa. É bom a gente tirar alguns desses preconceitos também, né, que existem aí. Exatamente. Legal. É por causa da questão cultural, né, de ter sido começado com cuidados em pós-guerra, né, na Florence Nightingale, que começou isso na Guerra da Crimeia, e eram sempre mulheres da alta sociedade que iam cuidar desses soldados, né, então, historicamente falando, mas isso é uma coisa que tem mudado e que a partir de agora a tendência é só melhorar e os homens cada vez mais na enfermagem. Que massa, que massa. E tem alguma parte do seu trabalho que você não gosta muito? Se você pudesse tirar essa parte, ia deixar o trabalho perfeito? Olha, manejar problemas interpessoais, eu acho que em qualquer profissão, né? Então, como líder de equipe, às vezes a gente se pega assim, escala de fulano tá assim, você privilegiou fulano e tal. Isso acontece bastante, mas não é nada pessoal e isso é a parte que mais atrapalha, na verdade. Uhum. Mais uma vez, né? Foge um pouquinho daquele técnico, né, e vai para as relações interpessoais, né? Aquelas habilidades que todo mundo precisa desenvolver. Legal. E o que é a parte mais legal que você acha assim, do seu trabalho? Qual que é a parte que, sei lá, fora receber o salário, mas qual que é a parte que te deixa mais feliz fazendo o seu trabalho? Como eu te falei, eu fiz enfermagem porque acho que casa muito com o propósito de vida, né? E assim, eu me sinto muito realizada porque eu ajudo as pessoas a passar por um processo difícil, né? Eu trabalho no setor de transplante de medula óssea, no hospital público aqui de Curitiba. Então, os pacientes que chegam para mim são sempre bem debilitados, né? Geralmente é a última chance deles, né? Ou eles têm uma doença que já foi tratada e o transplante é a última chance. Ele achou um doador de medula e vai conseguir fazer. Então, assim, ajudar eles a passar por isso, a se recuperar, a ter uma vida de novo, né? Sempre na hemato-onco, a gente sempre espera que o paciente passe pelo câncer, pelo problema hematológico e ele volte a ter a vida que ele sempre teve, né? Então, isso é o que mais me motiva a levantar todo dia e fazer sempre a mesma coisa. Que massa, que massa. Realmente, né? Salvar uma vida, né? Ajudar nisso deve ser Exatamente. Muito gratificante. Oh, mas é isso, eu acho que essa é a conversa, né? Eu acho que a gente já tem um panorama bem legal aí para mostrar para quem está interessado na enfermagem e para mostrar também para talvez quem não esteja interessado ainda, talvez depois dessa conversa comece a pensar de uma forma diferente.
Não sei se vale a pena falar dos outros, né? Eu sou enfermeira assistencial, mas existem enfermeiras administrativas, enfermeiros gerenciais, né? Que podem ocupar cargos públicos, né? De gestão, de tudo, né? Que tem, a gente é preparado para isso também, né? A docência também é uma opção, você fazer mestrado, doutorado e dar aula, né? Dar aula para curso técnico, né? Então, a enfermagem é um mundo, né, de possibilidades, né? E dentro da assistência tem muita especialidade, né? Tem obstetrícia, nefrologia, oncologia, pediatria. Tem aí uma infinidade de situações que você pode se especializar. Hoje a gente tem na enfermagem também, como na medicina, as residências, né? Então, você termina o curso e faz residência para se especializar naquilo. Eu acho que isso é muito importante também para o enfermeiro, porque você aprende e está tendo a prática, né? Pegando aquele jeito de fazer. Então, eu sou preceptora de enfermagem de oncologia lá no hospital, então eu vejo que é bem, bem válido e vale bastante a pena. É uma possibilidade, né? Pô, que legal. Mas e essa residência, ela é obrigatória, sim, ou você pode ser uma enfermeira geral? Pode. A maioria é enfermeira geral. A residência é bem recente para a gente, né? Aqui no Hospital de Clínicas, a gente tem residência para oncologia e hematologia, saúde da criança e do adolescente, saúde coletiva e cardiologia. Então, eu acho que são essas 5 até agora. Mas não é obrigatório fazer, mas é interessante que você, né, você se forma, passa na residência, ganha um salarinho, trabalha, estuda e já sai especialista dali 2 anos, né? Então, você não perde muito tempo. Ótimo, é uma oportunidade, né? Principalmente por ser uma coisa nova também. Bacana. Sim. Legal. E você falou também dessa parte de gestão. Então, se uma pessoa, sei lá, tiver medo de sangue e ela quiser fazer enfermagem, então existe essa possibilidade de ela não ver sangue durante a... Tem enfermeiro que é propagandista, tem enfermeiro que trabalha na indústria farmacêutica vendendo, né, fazendo propaganda de insumos médicos, de curativo, de medicação, de agulha, de catéter para função venosa. Então, existe toda essa área que pode ser feita e é um leque de opções. Que massa, que massa. Muito bom, muito bom. Muito bom saber de todas essas possibilidades também, né? Para que, às vezes, pessoas que tenham realmente essa vontade de ajudar, então, as pessoas, que esse seria o grande problema que a enfermagem Sim. trabalharia, né? Que curaria esse problema. Sim. Então, mesmo que a pessoa ainda não goste das operações e tudo mais, ainda existe uma possibilidade. Você pode ajudar de uma maneira direta na questão assistencial, ou você pode ajudar de uma maneira indireta, gerenciando um hospital ou um setor, né? Eu sei de enfermeiras lá no HC, por exemplo, que são chefes de unidade, são chefes da equipe toda, chefe dos médicos, dos nutricionistas. Então, existe essa possibilidade, né? É a equipe toda que se junta e forma uma equipe. Mas se aquela pessoa tem aquela habilidade gerencial, ela... não é porque ela é enfermeira que ela não pode ser a chefe, né? Ótimo. Mas também é outro estigma também, talvez, né? Outro preconceito, né? De que o enfermeiro seria somente um auxiliar do médico, né? Mas não é bem assim. Não. A gente é uma equipe, né? Cada o médico trata a doença, a gente faz todo o cuidado do paciente nesse período que ele está ali perto de nós. O nutricionista prescreve a dieta, o fisioterapeuta cuida dos exercícios e assim a gente vai somando as coisas, né? O farmacêutico separa os remédios do jeito certinho, a dose certa para o paciente. Então, é uma equipe toda que no conjunto, né, está oferecendo o melhor cuidado para o paciente. Ótimo. Aí é bom também entender como é esse ambiente de trabalho. Então, na maioria dos casos, é um ambiente em grupo. Você dificilmente faz alguma coisa sozinha na enfermagem ou não? É sempre discutido em grupo, né? Por exemplo,
uma dieta, um paciente não está aceitando bem aquela dieta via sonda, eu tenho que conversar com a nutricionista. A gente vai trocar a dieta ou a gente vai diminuir a vazão dela, vai diminuir o ml hora, né? Então, o paciente, ou a gente aumenta com o médico, vê com o médico se a gente aumenta a questão do antiemético, faz mais remédio para ele não enjoar tanto, sabe? Então, e tudo isso o enfermeiro percebe, pergunta para o médico, vê com a nutricionista e todo mundo toma uma decisão para aquele problema, né? Então, por isso que a gente fala que a gente trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho, né? E essa também é uma habilidade bastante importante, então, para a pessoa já entrar sabendo disso, sabendo que não é como nos filmes que você vai ter uma ideia miraculosa, testar e... Não, não. Entendi. Não é assim. Beleza. Mas muito bom, então, cara. Então, muito obrigado mesmo por ter Imagina. se disponibilizado aí, por estar... Obrigada a você de lembrar da gente. Sucesso nesse teu projeto aí, que deu tudo certo. Entrei lá no Face, achei bem bacana. Bem legal. Que massa. Estamos aí. Eu sei como é difícil. Principalmente, eu passei por essa situação, né, da escolha do vestibular e fiz uma das que talvez sejam discutíveis para o meu caso. Então, eu sei como é difícil isso e como é difícil de encontrar justamente isso que você está proporcionando aqui para quem está assistindo, que é a realidade da profissão. Né? A gente vê muito artigo, vê muita palavra, muita ideia solta, mas essa realidade mesmo, esse dia a dia é difícil de encontrar. Então, muito obrigado mesmo, cara. Não, imagina. Estamos aí para isso. Qualquer coisa, só se não ficar bom, a gente repete. Não, beleza.